Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Realmente, nós vamos fazer a leitura então para essa abertura da escola dominical de Atos 4, 32 a 37. Atos 4, dos versículos 32 a 37. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus os abençoava muito. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois vendiam as suas terras ou as suas casas, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada um recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá coragem. Então, diante dessa leitura, vou fazer uma pequena leitura do Castelo Forte para a nossa reflexão de hoje. O título dessa pequena análise se chama Utopia. Seria tão bom se fosse assim. Utopia é o que me vem à mente quando leio essa passagem. O humanista inglês Thomas Morus denominou de utopia uma ilha imaginária com um sistema sociopolítico ideal. Daí que utopia passou a ser a descrição de uma sociedade com leis justas e instituições comprometidas com o bem-estar de todos. Mas também virou sinônimo de projeto maravilhoso, porém impraticável. A comunidade descrita em Atos é uma utopia? É importante frisar que ela existiu. Nela, as pessoas cristãs viviam em perfeita harmonia, praticando o mandamento supremo de amar a Deus e as pessoas próximas como a si mesmas. Tudo era partilhado, e nenhuma pessoa passava por necessidades. Era uma ilha de bem-estar, mas que existiu só por algum tempo. Como ela vivia na perspectiva do fim do mundo para logo, e esse não veio, essa comunidade acabou se dispersando. Fica para nós o exemplo de uma comunhão a ser buscada. Nós, pessoas que cremos em Deus, devemos viver como irmãos e irmãs. Devemos cuidar umas das outras para que ninguém fique necessitado. E fica o desafio de, num mundo imperfeito, insistir no amor e na fé, sempre atuando em prol de uma comunidade na qual todas as pessoas vivam bem. Leonardo Boff, teólogo brasileiro, escreveu em seu blog que a utopia nos faz andar e que sem utopia não se alimenta a esperança. Sim, Atos 4, 32 a 37 é uma utopia que nos motiva a agir e que alimenta nossa esperança num mundo melhor. Vamos fazer agora uma breve oração que também está presente aqui. Oremos, irmãos. Não permitas, ó Deus, que o egoísmo e o individualismo nos dominem. Sê tu nosso guia e dá-nos perseverança para insistir no maravilhoso projeto de uma comunidade cuidadora, na qual todos cuidem uns dos outros, na qual todas as pessoas vivam bem. Amém. Bom, como tema do nosso encontro, da nossa abertura de escola dominical hoje foi Utopia, a gente vai cantar também um cântico com o mesmo nome, que é o cântico 127 da nossa coletânea, que também se chama Utopia.
Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou sonhar. Quando os muros que cercam jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Continuando, queremos parabenizar os aniversariantes dessa semana. Nessa semana tivemos no dia 1º de junho, terça-feira, o aniversário da nossa irmã Valdelene Bonfim, parabenizá-la. Na quinta-feira, dia 3 de junho, tivemos aniversário do nosso irmão Reverendo Manuel Miranda. Parabéns, irmão, tudo de melhor. E ontem, sábado, dia 5, tivemos aniversário da nossa irmã, querida Laura Isabel. Parabéns, Laura, tudo de melhor, né? E, bom, lembrar também aos irmãos que hoje é o primeiro domingo de junho, então é dia de Santa Ceia. Então, vamos preparar os elementos da Ceia do Senhor para logo mais. Passamos agora para o nosso momento de estudo bíblico. Desejo um bom domingo a todos, um bom dia e uma ótima semana. Amém. Bom dia, irmãs e irmãos. Então, hoje nós vamos para a segunda parte do módulo 4 dos nossos estudos, os mais fortes acontecimentos bíblicos e seus personagens. Então, a gente vai relembrar um pouco aí o que nós vimos no final da aula passada, sobre a formação das civilizações, e em seguida nós vamos entrar no foco da nossa aula. Então, vamos só revisar e retornar. Eu queria ver se vocês conseguem identificar onde começam as civilizações. Então a gente vai perceber que nesses cursos de rio, Rio Amarelo, na China,
na China de hoje, surge ali uma civilização, né? Nós vamos perceber também no Vale do Indo, né, do rio Indo, uma outra civilização surgindo aí. São grandes rios que nós temos, né, nessa região que compreende aí um pouco do que é o mundo do Antigo Testamento. Os dois mais importantes para o contexto bíblico estão aqui, né, nessa área que pega o norte da África e o Oriente Médio. Então, Tigre e Eufrates e os rios Tigre e Eufrates, né? Então, esses dois rios, eles são lugar de crescimento, né, dessas populações que vão se estabelecendo, porque a agricultura aí é possível, tem mais recursos minerais, né? Então, a gente vai ver essas civilizações crescendo aí. E é interessante que, tanto para o Rio Amarelo, a sua nascente ou a fonte da sua grande quantidade de águas, além dos seus afluentes, nós vamos ter aí o derretimento de geleiras. O Indo, né, nascendo lá na cordilheira do Himalaia, ou cordilheiras ali próximo. Os rios Tigre e Eufrates também vão ser alimentados aí pelo derretimento de gelo, assim como o Nilo também. Esses rios têm essa característica. Então, olhar geograficamente, né, tentando analisar o surgimento dessas civilizações, por que existia algum conflito, né, entre Egito e esses povos, hoje naquela região da Palestina, ou então já faziam comércio, né, porque o que era interessante era essa troca de produtos, né? Então, Abraão ele está nesse contexto, né? Ele caminha por essas regiões do crescente fértil que vem da direção ali do Irã, né? O Irã fica mais ou menos aqui. Nós temos aí, né, todos esses dados que estão relatados na Bíblia, né? Então é muito interessante a gente perceber isso e colocar isso para dentro da nossa leitura. Então agora nós vamos nos concentrar no Oriente Médio. Então vou mostrar para vocês aí a região do Oriente Médio. Então estamos olhando para o Oriente Médio. Nós temos aqui o Egito, nós temos a Mesopotâmia e nós temos então essa região conhecida como Crescente Fértil. Toda essa região é o Crescente Fértil. Pode ver que são as áreas verdes onde é possível cultivar. Nós já falamos por que esses lugares cresceram civilizações, pois aí existem fontes de água, sedimentos, tudo que ajuda e contribui para boas plantações, boas colheitas. Então a gente tem aí lugares conhecidos como a Fenícia, Canaã. Tem uma cidadezinha interessante aqui, ó. Todo mundo já deve ter conhecido. Então sugere-se que é aí. Então o que acontece nesse lugar? Nós vamos ter um evento muito interessante que eu já vou explicar, acontecendo aqui no Egito, onde os hebreus eram escravos. E o que acontece a partir daí? Eles são libertos e caminham no deserto em direção a Canaã, terra prometida. Isso num primeiro momento. Tempos depois, já com Israel tendo sua monarquia, que nós vamos também detalhar, esse povo de Israel, ele é exilado na Mesopotâmia, onde aí existe, então, nesse momento, o Império Babilônico. Então, esses dois eventos, com esses dois grandes impérios, duas grandes civilizações, Canaã está justamente no meio disso. Então, Canaã ela também é rota de comércio, rota de comunicação e de disputas em toda a sua história. E a gente vai perceber, então, como esse povo ele está sendo aí
meio que impulsionado por uma história, participando de uma história, e a gente vai perceber que não é uma história como outra qualquer. É uma história onde tem um grande autor, que ele não é só participante, mas ele é aquele que move essa história. Então, esse mapa para a gente perceber a Bíblia. A gente consegue enxergar aí principalmente o Antigo Testamento, né, onde muitas histórias são contadas a partir dessa região aí. No Antigo Testamento, quais os dois principais eventos que marcaram ou que marcam fundamentalmente a fé em um Deus? Vou repetir a pergunta. No Antigo Testamento, quais os dois principais eventos que marcam fundamentalmente a fé em Deus? Então, o primeiro é a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. O segundo evento, a libertação do povo de Israel do exílio babilônico. Então, são dois eventos muito conhecidos que nós temos aí registrados no Antigo Testamento. Quais os principais fatos ligados à escravidão no Egito e à libertação dos hebreus do jugo de Faraó? Outra pergunta, então. Quais os principais fatos ligados à escravidão no Egito e à libertação dos hebreus do jugo de Faraó? Outra pergunta ainda, quais os principais personagens que atuam aí, nesse evento? Este evento revela um Deus amoroso e misericordioso, que não abandona seu povo e é providente, não os deixando desabrigados ou com fome durante a jornada pelo deserto até a terra prometida, Canaã. Então, a gente, em relação ao primeiro evento importante aí, que é a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, nós vamos encontrar fatos importantes e personagens muito importantes, né? E a gente vê que o fato bastante destacado para nós, ligados àquela primeira pergunta sobre a fé em Deus, né? O evento que marca a fé em Deus, é que aparece aí um Deus amoroso e misericordioso. E não abandona seu povo, ele caminha com o povo no deserto. A gente vai lembrar que ele provê o maná, que ele provê água, né? Que ele provê o sustento nessa caminhada até a terra prometida. Em relação ao exílio em solo babilônico, temos já uma caminhada de séculos de religião e cultura judaica baseadas no evento da libertação da escravidão lá do Egito e da chegada à Terra Prometida. Então, quando a gente fala desse segundo principal evento, que é o povo no exílio babilônico, nós vamos ver que já existe aí uma caminhada longa, onde a religião ela já foi bastante construída. Nós temos as bases todas da religião judaica, todas aí colocadas. E aí, durante este longo período, várias organizações de nação ocorreram, né? Ali, aqueles povos que formam ali os povos de Canaã, e também estão ali juntos a eles os hebreus, então, passando pelas tribos até a monarquia. Nós temos, então, um período de tribos, depois nós temos um período da monarquia, cujo auge foi os reinados de Davi e Salomão. São os ícones monárquicos, né, do período aí que nós conhecemos como o período da monarquia. O enfraquecimento da monarquia, as disputas internas em Israel e as ameaças externas, né, de nações que queriam invadir e dominar Israel, essas ameaças todas, questões todas, contribuíram para a incorporação da região ao Império Babilônico. Então, a Israel enfraquecida por diversos motivos facilitou muito a incorporação, né, dessa região ao Império Babilônico. Então é interessante a gente notar que esses dois principais eventos que vão fundamentar a fé em um Deus único, eles têm cada um as suas características e a sua semelhança, que é da dominação de um povo,
e a semelhança também da libertação do povo. Libertação promovida por este Deus amoroso e misericordioso. Viver no exílio, tendo as famílias separadas e proibidas de exercer sua fé, pois foi isso que aconteceu, né? O exílio ele trouxe imposições aos judeus que foram lá exilados. Então as famílias foram separadas e elas não podiam exercer a fé nesse Deus. Ou seja, realizar seus cultos, né, de forma livre. Então isso enfraquecia as tradições judaicas, aquelas que foram construídas desde a libertação do Egito. Então a religião do culto a Baal, que é uma crença, né, uma religião babilônica, e a outros deuses da Mesopotâmia, pois ali existia uma politeísmo, trazia outras crenças e ordens, como o sacrifício humano, a fim de agradar as divindades para obter chuva e fertilidade. A tradição oral, que foi aquela construída desde a libertação do Egito, não tinha forças para passar às gerações seguintes, aos mais novos, a fé num Deus libertador e cumpridor de suas promessas, um Deus zeloso. Então, esse exílio babilônico ele começou a fragmentar aquilo que era o fundamento, a forma de funcionar a tradição e cultura judaicas. De maneira geral, o que estamos fazendo é procurando superar, né, o equívoco cronológico. Nós tendemos a ler a Bíblia, né, de acordo com como ela foi organizada, né, seus livros. E aqui quando a gente traz essa maneira de enxergar esses eventos, esses fortes, que é o título do nosso estudo, né, os mais fortes acontecimentos bíblicos e seus personagens, a gente vai verificar que a gente está tentando organizar aqui uma forma mais lógica de compreender a formação desse povo, compreender também a formação bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Lemos Gênesis como se fosse o primeiro livro escrito, quando se é possível saber que trata-se de um olhar para trás. Você já tentou observar isso? Que Gênesis é um olhar para trás? Como se fosse, então, esse olhar para trás necessário a partir das proximidades do fato do exílio ou pós-exílio babilônico, para se ter um registro coerente da trajetória da salvação segundo a ação de Deus desde os pais da fé. Segundo consta nas tradições orais e em outros escritos e naqueles que vieram a ser considerados escritos sagrados. Então a Igreja Cristã tem se debruçado sobre essa literatura, né, o Antigo Testamento, a fim de obter convergência entre estas duas visões, de forma que se ilumine a fé renovada em Cristo. Então o que a gente está falando aqui é que nós temos a possibilidade de, quando a gente observa esses eventos, tanto do Egito quanto da Babilônia, a gente compreender que a origem, né, o início, né, da formação religiosa e até da cultura judaica, do que nós chamamos de povo de Israel, eles não estão no Gênesis, eles estão aí nesses contextos mais históricos, né, que tem evidências aí arqueológicas que também vão contribuir com isso. Então o que a gente está tentando mostrar aqui para ficar mais fácil da gente compreender? O livro de Gênesis, ele vai surgir a partir de um resgate da fé. A fé daqueles que estavam exilados em Babilônia. Eles estavam sendo forçados a abandonar uma fé e que eles não conseguiam mais passar essa fé para os seus filhos, que nasciam ali no exílio. Então, o que eles começaram a fazer foi tentar procurar a origem, né, o Gênesis deles. Onde que está a origem? Onde que tudo começou? Essas perguntas foram sendo feitas e aí o livro de Gênesis vai sendo composto, né, a partir dessas questões, né, da vida no exílio. Então a distinção entre a religião judaica e todas as demais religiões, principalmente ao se institucionalizar e se afirmar escrituralmente, né, ou seja, a distinção entre a religião judaica é essa que tem essa formação
né, baseada aí nas libertações do Egito e Babilônia, que diferencia aí das demais religiões, principalmente quando a gente chega no momento onde ela se institucionaliza e se afirma escrituralmente, ou seja, existem registros, né, ou seja, os livros do Antigo Testamento. É a proposta inédita que direciona a relação dos religiosos não para uma indissociável harmonia e equilíbrio do ser humano e a natureza e suas forças indomáveis. Pois a religião a Baal e outras religiões mais primordiais, elas têm uma ligação com a natureza, né? Essa coisa de fazer sacrifício para evitar uma catástrofe, fazer sacrifício para ter chuva, para ter colheita. Então, a religião de Israel, ela tem esse interesse não numa relação harmoniosa simplesmente com a natureza, com o equilíbrio humano, fazendo trocas sacrificiais, vamos dizer assim. Mas sua relação é com um Deus reconhecido como autor de todas as coisas e propósitos, tendo ele separado um povo para realizar seus atos de redenção para todo o universo. Então, eleição por meio de uma graça misteriosa. Então, nós temos aí um Deus que ele é criador de tudo. Isso não é visto nessas religiões onde o politeísmo e os sacrifícios são a premissa, né? Então, a gente tem aqui, então, que revela-se, então, um Deus transcendente, que transcende a natureza e todo o cosmos, age e provoca a história. Não se trata de se fazer algo para se relacionar com este Deus. Ele é livre, um Deus livre. E também destaque, né, para a expressão do zelo de Deus. Nós temos então esse destaque, a expressão do zelo de Deus. Deus expressa zelo para com seu povo, para com sua criação. Um Deus zeloso é fundamental diferença diante dos deuses de outras religiões. Trata-se de uma fé que aguarda dinamismo e constantes transformações, pois Deus continua agindo na história de maneira transcendente. Então, nesse estudo de hoje, nessa segunda parte do nosso estudo, do módulo 4, nós queremos mostrar que a nossa caminhada até aqui, né, tentando trabalhar a identidade da igreja, caminhando para conhecer as ferramentas, os ministérios que nós podemos assumir, e a identificação com esses ministérios, com essas ferramentas, procurando ver num personagem como Josué algumas incoerências, mas que também tem ali a força que ele tira de dentro de si, né? Compreender a nossa relação com a promessa de descanso, né? Que ela na verdade significa trabalho. Né? Em nenhum momento a gente precisa parar e exigir que as pessoas não façam nada, mas que as pessoas ajam livremente pelo bem uns dos outros, né? A favor do reino de Deus. E aí a gente chega nesse ponto onde a gente está trabalhando os grandes fatos, os grandes personagens. A gente vai tentar olhar para a Bíblia, tentando ver como que ela se relaciona com a história, né? Como é que a história e esse povo de Israel ele vai acontecendo, essas ações, realizações, dificuldades, né? Numa caminhada onde a gente consegue também olhar geograficamente para um mapa e ver onde surgem civilizações, como elas se interagem e entender como é que também surge esse pequeno povo, né, de hebreus, que vai construir aí algo importante para toda a humanidade nessa fé num Deus único. Né? Então isso tudo é uma base sólida que nós podemos estudar a fim de também aumentar a nossa fé com o olhar cristão. Né? Que o olhar cristão também é olhar para trás de forma que a gente possa compreender essa caminhada de fé. Pois somos herdeiros de uma fé que vem desde dos primórdios lá da criação de Deus, onde mulheres e homens fortaleceram essa condição de adoradores de um Deus Criador. Né? Então a gente está aqui nesse segundo momento do nosso módulo 4, procurando compreender mais sobre essas construções históricas e também a construção bíblica, para que a gente tenha um outro olhar,
né? Não estamos abandonando as outras formas como nós já fazemos, mas que a gente possa ter um outro olhar para estudar e aumentar a nossa fé. Tendo dúvidas, será um prazer a gente poder compartilhar aí e tentar sanar as dúvidas ou quem sabe até acrescentar outras questões na nossa aula. Então, no próximo domingo nós iremos para a terceira e última parte desse módulo e a gente estará concluindo essa série de 4 módulos falando sobre esses importantes eventos aí ligados à nossa comunidade, ligados à nossa fé cristã e ligados também à nossa curiosidade com a Bíblia. Então, um abraço e até a noite.